Olá, família Paz Church, Deus abençoe sua vida. Que maravilha, que privilégio, como que você está? Hoje você está sendo desafiado para continuarmos mais um dia com a nossa leitura bíblica. Então, vem para cá nesta aventura. E hoje nós vamos continuar aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 18, a história desse rei que tanto nos impressiona e nos inspira a seguir os seus exemplos, o seu modelo. Bem da verdade que nós estamos aqui trabalhando alguns capítulos onde Davi está tendo um trabalho tão grande com a sua família, os da sua casa. E é interessante porque, como num dos vídeos anteriores eu havia mencionado sobre questão de sucesso para essa geração, que prima muito por conquistar as coisas externas, coisas de fora, mas o maior sucesso de um homem, o tesouro maior, é ter a sua família vivendo a plenitude da graça do Evangelho de Deus. E Davi, infelizmente, foi um homem que conquistou muitas coisas, muitas batalhas, mas que teve assim a disfunção familiar muito grande. E nesse texto, em 2 Samuel 18, a ausência de Davi para tratar dos conflitos familiares, eu vejo assim como uma questão omissa dele. Mas no capítulo 18, a coisa fica mais complicada ainda, porque o jovem Absalão havia se rebelado e Davi está muito preocupado, porque Joabe já está impaciente com toda essa situação. E lembra que foi Joabe quem deu a ideia de trazer o menino para dentro, para tentar repatriar, para tentar ajudar. Só que agora Davi está juntando o seu exército. Olha o que diz no versículo 1 do capítulo 18. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre ele capitães de 1000, capitães de 100. Davi enviou ao povo um terço sobre o comando de Joabe e outro terço sobre o comando de Abissai, filho de Zerua, o irmão de Joabe, e o outro terço sobre o de Itai, o geteu. Agora, olha o versículo 5 para nós ganharmos tempo aqui. Diz assim: deu ordem. Olha, é muito forte esse comando. Diz que Davi deu ordem a quem? Aos seus dois principais, aliás, seus três principais comandantes, que é Joabe, Abissai e Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. A história, no entanto, é triste por duas questões. A primeira delas, porque esses capitães não obedecem essa ordem de Davi, e a segunda, porque eles eliminam Absalão. Acabam dando fim. É um dia muito triste para a corte, para Davi principalmente, porque a perda de um filho em detrimento do sucesso é muito marcante, é muito triste. Então, você que me ouve aí do outro lado, quero te encorajar a você praticar aqueles 3 princípios que eu sempre deixo com você. É tempo sozinho com Deus, culto doméstico e discipulado. A chave para continuarmos firme com nossa família são esses princípios. E agora eu entro aqui em um livro bem diferente, que é o livro de Daniel. Já estou no capítulo 11, eu quero do versículo 21 ao 45 continuar com você nessa meditação. No capítulo 11 de Daniel, o versículo 1 que você vai ler junto comigo, abra aí, você já está com sua Bíblia em mãos, é a introdução do rei Dário, é o primeiro ano dele. E diz a história: mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para fortalecer-me e animar. Por que Daniel está falando sobre isso? Porque ele tem o discernimento, ele tem a visão, ele tem a revelação, ele sabe a exatidão do tempo em que vai acontecer a libertação do povo. E ele sabia que nesse primeiro ano de rei Dário era o tempo em que poderia se dar o decreto de retorno do povo para a sua terra natal. Interessante, um dos versículos chaves desse texto é o versículo 32. Por quê? Porque Daniel está reforçando o valor da palavra profética para o povo. E ele diz assim no versículo
31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, falando de coisas futuras, né? A fortaleza nossa e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Ele falando do templo, de como o culto foi profanado e tudo, mas ele reforça aqui a esperança do povo no versículo 32, quando ele diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Isso tem uma mensagem muito fortalecedora para nós desse último tempo, que a apostasia se levanta, mas o povo que conhece seu Deus se torna forte e ativo. E esse povo sou eu e você que está aí na leitura bíblica, perseverando e aplicando esses princípios. Glória a Deus. E falando de um povo que é ativo, que é firme, que combate essas falsas crenças, essas filosofias, esse era o desafio de Jesus. Em Marcos capítulo 7, versículo 14, é interessante, Jesus está combatendo a seita dos saduceus, dos religiosos. Como eu sempre falo, Jesus não tinha problema com os pecadores. O problema de Jesus era com essa galera estúpida, ignorante, que não conhecia os princípios da palavra e ainda assim achavam que estavam falando a verdade, combatendo heresia, se opondo contra Jesus. Marcos 7, o versículo 14, olha Jesus atuando de uma forma tão maravilhosa. Convocando ele de novo, a multidão disse: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. O que Jesus estava dizendo? Ele estava quebrando a doutrina dos fariseus, que os fariseus tinham mania, tudo que iam comer, lavava a mão, não sentava em lugar onde o impuro tinha sentado. Todas essas preventivas externas, essas proteções externas que Jesus diz, não, vocês precisam cuidar do interior. Tanto que Jesus os chama de sepulcros caiados, túmulos, sepulturas. Vocês são bonitos por fora, tá lá toda lápide bonita, pintada, legal, mas por dentro é ossada, é mau cheiro, é um negócio horrível. Então, que possamos cuidar do nosso homem interior, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um beijo pro seu coração, fica na paz, a alegria do Senhor é a nossa força. E não deixa de curtir o nosso vídeo aí e deixar seu comentário e enviar para muitas pessoas. Até a próxima, Deus abençoe.